Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do Vida de Médico. Aqui no podcast a gente sempre traz pessoas que possam agregar para você alguma coisa relacionada tanto à carreira, quanto à gestão, quanto ao equilíbrio na sua qualidade de vida, para que você possa desempenhar esses vários papéis que a gente tem que ter na nossa vida. Então eu sempre trago pessoas aqui que tenham histórias para poder te dar insights e experiências em você conseguir aplicar no seu dia a dia, levar para sua casa, enfim. E hoje eu trouxe aqui um grande amigo, João Paulo Lomelino, Johnny, que é um oftalmologista aqui no Rio de Janeiro, uma pessoa extremamente experiente, que tem uma linha de raciocínio muito clara, uma pessoa inteligente, que sabe onde quer chegar e que tem, inclusive é mentor de médicos sobre esse mesmo aspecto aqui, sobre qualidade de vida para médicos, e a gente tem muitos insights para poder te trazer aqui. Então, primeiro, Johnny, obrigado por estar aqui comigo hoje com Vida de Médico. Badaró, eu que agradeço, cara. Eu admiro muito o teu trabalho, admiro muito a tua presença, o que você fala nas redes sociais, o que você fala com o pessoal, o que vocês do Orbit trazem, né? O que vocês do Vida de Médico trazem aqui. E isso é uma honra imensa para mim poder estar aqui, poder gerar valor para essa galera, né? Que tá, de repente, aí. É muito comum, né? A gente vê gente assim mais perdida mesmo na carreira, só se deixando levar pelo mar revolto que a gente é solto assim que a gente se forma. Então, uma honra enorme estar aqui, cara. Você já tocou num ponto super importante. Mar revolto e as pessoas fazerem as coisas sem pensar, né? Eu acho que isso é um dos grandes erros que eu vejo que acontece no dia a dia mesmo. É o médico que começa a fazer as coisas, faz sem pensar, e aí, daí a pouco começa a ter resultado, que às vezes não é o resultado que ele queria. Mas um resultado ele vai ter, seja bom, ruim, fora do que ele pretendia ou dentro do que ele pretendia. Enfim, algum resultado você tem com as suas ações. Você consegue ver isso dentro dos seus alunos, dos seus mentorados, enfim, das pessoas que você vê lá, uma diferença entre quem já sabia que tinha um problema e quem não sabia? Porque na vida real eu vejo que muita gente não sabe nem que tem um problema. Os médicos muitas vezes estão fazendo coisa tudo errado e não sabem que aquilo ali tá errado. E aí a hora que vai ver só o resultado lá na frente e fala, poxa, não era bem isso que eu queria da minha vida, não era isso que eu queria de dinheiro, não era nessa cidade que eu queria morar, não era essa medicina que eu queria praticar, mas só vê isso lá depois. E assim, tentar trazer a pessoa lá para trás, no momento que ela já tinha um problema, mas não sabia que tinha um problema, que eu acho que é a grande dificuldade, né? Eu posso dizer isso por experiência própria. Assim, é claro que a gente vê muitos médicos, aliás, a maioria, né, que eu converso, tem essa dificuldade de realmente definir aonde quer chegar, quem quer ser, principalmente, não quanto quer ter, né, quem quer ser. Porque esse é o ponto principal, você focar no ser. E acaba que o médico tem uma missão difícil nesse sentido, porque a gente não aprende nada disso. Então, quando a gente entra no mercado, o mercado é muito forte em nos sugar. Então, uma das capacidades que hoje eu voltaria lá atrás para me dar, para dar para o João Paulo, que se saiu da residência lá em 2010, fevereiro de 2010, saiu da residência, é assim, João Paulo, você precisa saber dizer não e você precisa entender cada coisa que você está aceitando, o que ela está contribuindo para quem você quer ser daqui a 20, 30 anos. E isso é um ponto que faz toda a diferença, porque eu nem sabia que eu queria atender perto de casa. Eu nem tinha essa noção. Eu sempre, eu me guiava, eu era pensado. Eu não pensava, eu era pensado por esse sucesso que a medicina promete, por esse sucesso que você começa a ter muito mercado. E aí vem uma pessoa e te fala assim, não, mas o mercado da Baixada é melhor. Aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem a Baixada Fluminense, não, o mercado da Baixada é melhor, o paciente paga mais, você não vai depender tanto de plano, e você só vai indo. Você não para olhar nada daquilo. E de repente tem alguém vendo agora que tá assim, caraca, que eu... E aí, eu tô nessa, né? Mas, cara, sempre vai ter tempo, porque eu fiquei muito tempo assim. Então eu vejo isso demais nos médicos que eu converso, nos meus mentorados, eu vejo isso demais, que talvez o ponto inicial em tudo na vida, em tudo, e aí não diria só na medicina, é o autoconhecimento, é olhar para dentro, saber quem você é, quem você veio ser. Tem uma frase que eu adoro, que é do E. Cummings, que é necessário coragem para crescer e tornar-se quem é. Que esse é o ponto, cara, que quando eu tava trabalhando em 9 lugares, cara, trabalhava de um lado pro outro, aí eu falei, cara, o que eu quero, cara? Calma aí, não vai dar. Não, sobre isso, assim, você já abriu um leque gigantesco de assuntos aqui nessa sua frase aqui. Ponto número 1. Depois eu quero voltar para essa pergunta depois ainda de novo, tá? Mas ponto número 1. Como é que você sabe, em 2010, como é que você saberia onde você quer estar daqui a 20 anos?
Pensa numa pessoa que tá acabando a residência, na maturidade que ele tem, na fase de vida que tá, no momento pessoal ali, de que geralmente as pessoas estão num relacionamento ou estão solteiras, enfim. Levando em consideração a parte pessoal, às vezes elas fazem residência fora da cidade de origem, enfim. É uma complexidade, assim, que quando você tem 40 é muito mais fácil você olhar e saber onde você quer chegar. Mas quando você tem 25, 30 anos, não é tão simples saber onde você quer chegar de verdade, até porque mexe com alguma vaidade. Todos nós temos alguma vaidade. Sim. E mexe com alguma vaidade ali naquele momento. Existe, por exemplo, a vaidade de você ser um profissional de referência. Existe a vaidade de você morar na cidade X. Existe a vaidade dos seus pais. Você servir de exemplo, dar orgulho para os seus pais. Então, às vezes, muita gente leva a carreira em algum momento para isso. Existe a vaidade financeira. Existe a vaidade do academicismo também, que puxa bastante, uma titulação, enfim. É um momento que existem muitas coisas que envolvem aquela pessoa, mas ao mesmo tempo também uma imaturidade. Sem dúvida. Como é que você traz essa pessoa para ela entender o que está dentro dela e saber onde que ela vai estar daqui a 20 anos? Porque com 40 é mais fácil, né? Perfeito. Eu não consigo trazer essa pessoa. Se eu voltasse no tempo com o conhecimento que eu tenho hoje, isso é muito fácil e muito utópico, né? É muito fácil a gente falar porque é impossível. Eu teria procurado mais conteúdos sobre isso, né? Entender o autoconhecimento, entender a importância disso, entender aonde você quer chegar é fundamental. Mas eu concordo contigo. Eu não acho que quem não está pensando nisso e provavelmente nem está vendo esse podcast está ali só aprendendo, assim, atendendo. Pô, quer atender aqui, quer pegar um plantão? Pô, legal, mais R$1.000, mais 1.200, mais 1.500. Pô, maneiro, vamos lá, vamos, pá, vai indo. Ele não vai ter essa maturidade de virar e falar, poxa, calma aí, cara. Eu não vou durar até 50 anos fazendo esse ritmo aqui. Eu não vou conseguir viver, tô me estressando muito no trabalho, eu não tenho condição de trabalho nesse lugar aqui. Né? Eu não estou sendo bem remunerado aqui. Cara, essa consulta não faz sentido. Essa retinografia por R$7 não faz sentido. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo. São pequenos... A sabedoria, tem uma coisa que eu gosto muito na filosofia, que é a sabedoria, ela fica te perseguindo durante a tua vida inteira, em diversos sinais ao longo da sua vida. E aí você nota ou não. É que nem a divindade, né? Pro que eu acredito. Acredito muito em Deus. A divindade, ela se mostra a todo momento. Só que uma pessoa que não quer ver, ela não vai ver. Então, por exemplo, esse foi um dos momentos na minha vida. Quando eu paguei R$15 no estacionamento e fiz uma retinografia de 7. Eu falei, um tapa na cara, né? Tá diferente isso. Quando eu fiz um calásio, foi a minha primeira cirurgia assim pós-residência. Não, tava ainda na residência, né? Mas sem ser dentro da residência, eu fiz um calásio numa clínica que eu comecei a trabalhar. E eu ganhei R$22 nesse calásio. Então você começa a ter insights da sabedoria de que, cara, não é por aí. Não tá interessante, não tá fazendo sentido. Mas se você disser para mim, pô, o que você falaria hoje pro cara de 2010? Eu falaria, se eu pudesse ser uma frase só, eu falaria assim, ó. Veja a aula Superando Seus Limites Internos da Lúcia Helena Galvão. É só isso que eu falaria. Vai no YouTube agora, porque tá tudo muito disponível. Isso graças a Deus... Vou deixar na descrição do vídeo. Cara, isso mudou a minha vida. Isso mudou a minha vida. E quando foi? Na pandemia. Respeitando todo o mal que a pandemia trouxe, eu não quero que ninguém entenda isso errado, a pandemia ela teve os seus... Tudo na vida, tem uma frase de Epíteto que eu gosto muito, que é tudo tem duas alças. Uma pela qual a gente pode sustentar e outra pela qual a gente não pode suster. Então, tudo tem duas alças. A pandemia foi péssima, mas, cara, teve um momento de autoconhecimento que você conseguiu ficar em casa, sozinho, sem nenhuma relação, né, direta, longe dos parentes, em que você teve a oportunidade, aí começou a surgir muito conteúdo bom. Essa aula eu vi no início da pandemia. Entendeu? E é curioso, porque essas coisas só acontecem quando você tem um pouquinho de tempo, né? Exato. Senão você estaria lá, no automático, trabalhando, achando normal ali. Se não fosse 7, que fosse R$15 a retinografia, talvez te agradasse ali naquele momento. Não, isso. E te digo mais, cara. Sabe quando eu comecei a me interessar por isso, por autoconhecimento? Foi quando eu vendi meu carro. Chegou uma hora que eu ia para tanto lugar que eu não aguentava mais dirigir no Rio de Janeiro. Em 2018, eu peguei meu carro e vendi. Vendi e falei assim, eu só vou andar de Uber. Eu não aguento mais dirigir no Rio de Janeiro. Eu não pensava em mudar de vida, não. Eu falei, não, mas eu vou
Fiz os cálculos, beleza, vou pegar o dinheiro aqui do carro, vou investir, vou ficar pagando Uber e vou andar de Uber para eu ficar em paz, no banco de trás. Nesse momento eu comecei a ter tempo para ver coisas que não fossem da medicina. Não fosse só ficar fazendo laudo em casa e não sei o que e volta. Quando eu comecei a ver, eu encontrei um vídeo falando sobre qualidade de vida em medicina, de um curso que eu fiz, né? E aí eu fiz esse curso, e aí comecei, e as coisas... Olha que coisa. Então tá, você já puxou várias outras perguntas que eu poderia... É legal isso, né? É legal, a gente né? puxa uma e abre um leque de novo e vai vindo outras coisas. Queria voltar na segunda pergunta que eu ia te fazer lá atrás. Depois eu quero voltar para essa daqui de agora. Tranquilo. 9 lugares. A gente tem 11 períodos na semana. Se a gente trabalhar de manhã, de tarde, sábado de manhã. A gente tem 11 períodos. 9 lugares não é humanamente possível. Pois é. Hoje você está em um lugar. Hoje eu estou em um lugar. Hoje, se você contar o centro cirúrgico que eu opero, são 2 lugares. Mas o centro cirúrgico é consequência do lugar original. Eu então, opero os pacientes nesse lugar. Eu só atendo no meu consultório hoje. Então. Só atendo no meu consultório. Eu atendi em 3 lugares ao mesmo tempo. Eu atendi em clínica que fazia exames admissionais de medicina do trabalho, em que eu fazia o seguinte, eu atendia num lugar, passava nessa clínica, atendia os pacientes, depois ia para outro lugar. Eu atendia em 3 lugares, entendeu? No mesmo dia. Então, eu trabalhava, eu tinha um contrato no Hospital da Lagoa, eu era cirurgião de retina no Oculistas Associados, na Tijuca eu era cirurgião de retina numa clínica grande, em Niterói, em São Gonçalo, eu tinha em Bangu eu era cirurgião de retina. Eu ia para esses lugares e era aquele esquema que todo retinólogo cirurgião já passou, de aqui, ó, tem um monte de paciente aqui, é só ver, indicar cirurgia e vambora, e aí o paciente pergunta e você tenta, e aí, cara, aquilo ali me desagradava muito, sabe? Ser um tocação mesmo, sabe? Tocação. Então, isso realmente assim, cara, me chegou... Em 2018 eu estava chegando num burnout, entendeu? Eu tô esquecendo lugar, por exemplo, Petrópolis, tá vendo agora na minha cabeça que eu ia sábado para Petrópolis, entendeu? Tem lugar que eu esqueço. O meu recorde foi 9 ao mesmo tempo. Eu já conversei com médico que trabalha em 11 lugares, que é exatamente cada período um lugar. E aí uma pergunta que eu quero chegar é: você nesse dia era o Dr. João Paulo Lomelino ou você era o doutor da retina? Qualquer um serviria para o lugar ou era você que servia para aquele lugar? Cara, em todos os lugares que eu trabalhei, todos os lugares, isso é uma coisa que sempre foi uma característica minha. Eu sempre fui muito atencioso com as coisas que aconteciam na minha frente e muito atencioso com os colegas médicos. Isso é um negócio que eu diria assim, todo lugar que eu saí, eu me mantive porta aberta. Isso eu sempre, assim, é claro que em alguns casos eu era, vai pro retinólogo. É isso. Né? Em alguns casos eu era. Se você era uma figura pessoal ou se você era uma figura profissional. As duas coisas, assim. Você está me fazendo refletir agora sobre isso. Eu nunca tinha pensado nisso, tá? Mas você está me fazendo refletir agora. Eu tinha colegas que, assim, eu tinha lugares que eu trabalhava que tinha outros retinólogos. E aí tinha gente que, não, esse aqui eu quero que o João veja. Sabe, esse caso aqui é mais complicado. Isso passou muito pela minha vida sem nenhuma arrogância aqui. Eu concordo contigo, uma coisa que você falou que é linda, tá? Todo mundo tem vaidade, todo mundo tem inveja, todo mundo tem raiva. Todos os 7 pecados capitais tomam café com a gente todo dia. Você precisa tomar café que você não vai tomar café e não... Você precisa saber que eles estão ali. Saber que eles estão ali. E que você não vai agir com eles. Né? Então, essa que é a parada. Eu adorei isso que você falou, porque é isso mesmo, tá? Então, quando eu falo, eu fico meio assim, caraca, será que o meu ego tá começando a falar aqui que eu era necessário? Eu fico analisando o quão isso realmente era verdade. Mas cara, e que eu sempre dei muita atenção, esse foi um ponto, inclusive, nos lugares que me deixou mais me levou mais perto do burnout. Porque, cara, você já deve ter passado por isso. Quando você começa a se mostrar muito útil, cara, a vida vai te dando cada vez mais trabalho. Cada vez mais. E aí você tem 9 lugares, você começa a ter mais trabalho em cada um dos 9 lugares. Você começa... Cara, é impossível você não ficar sobrecarregado. Eu diria que se você não prestar atenção, hoje, em um lugar, eu tô sobrecarregado. Eu tô num momento de, cara, calma, vamos lá. Porque eu tenho uma empresa também de marketing, então acaba que são duas coisas, né? Eu falei um lugar como assistente, mas realmente eu esqueci de falar o segundo, que é super importante, exatamente. Que demanda, e é trabalho pesado também. E a rede social, né? Eu tenho 3 Instagrams, né? Um que fala sobre filosofia, um sobre oftalmologia e um sobre parte de marketing médico e qualidade de vida, que é o que a gente está conversando aqui. Então,
eu acho que tudo que você rega, né, e bota a sementinha vai crescer. Eu acho que se eu soubesse disso lá atrás, só essa frase, olha, o que você botar intenção por você mesmo e quiser realmente crescer, você vai crescer. Então não dá para ser 10 lugares. Porque vai crescer os 10 lugares, você vai se embananar. Não, legal. Eu achei que você fosse falar uma coisa até diferente, mas que bom que você falou isso. Porque o que eu vejo no dia a dia é as pessoas que ficam em vários locais, elas são simplesmente uma pessoa. Não são o profissional, não é o João que está lá. Ah, sim. É o fulano da córnea. E aí a pessoa nem se entrega lá também, porque ela também não se identifica com a clínica. O paciente liga para marcar, ele nunca consegue marcar com o médico, porque o médico nunca tá lá. E aí, na prática, ele é só mais um profissional que daí a pouco gira, porque a gente vê isso na prática acontecendo com muita frequência. Fica um tempinho e daí a pouco vai embora. Fica um tempinho e daí a pouco vai embora. Para a clínica também não vale a pena fortalecer o nome de um profissional, porque aquele profissional costuma ir embora daqui a pouco. Para o profissional não vale a pena dedicar muito ali, porque... Aí fica aquela coisa impessoal e todo mundo fica insatisfeito. Exato. Esse é o meu ponto, assim, que eu acho que acontece muito na prática. O paciente fica insatisfeito porque nunca consegue marcar com você, você fica insatisfeito porque você não é o reconhecido como pessoa por estar ali, e para a clínica é ruim porque tem uma outra atividade grande de profissionais e a assistência vai ficando pior também. E aí fica um caldeirão de coisa ruim ali acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Você tem razão, cara. Eu faria uma analogia com a verdadeira felicidade, né? Felicidade é você servir mesmo, entendeu? E você se sentir útil, isso é o que eu vejo como felicidade, é você realmente ter um propósito e servir a esse propósito. Quando você está num lugar em que por qualquer motivo você não dá o seu melhor, você está cultivando a sua infelicidade. Então, assim, isso é um ponto muito legal que você colocou. Porque, por exemplo, vamos falar de o concurso público, né? Eu tive muito, eu não vou dizer aonde exatamente, mas eu tive muito problema com isso. Porque, assim, eu dava o meu melhor. E eu realmente dava o meu melhor. E assim, se falasse, pô, João, vê isso, vejo. E aí, o que acontece quando você é um funcionário público, você é uma pessoa que está num lugar em que grande parte das pessoas já olha aquele lugar assim, cara, eu ganho mal, então, pô, não vou. Cara, meu horário é meu horário. Só que aí você não. Você, pô, quer dar o teu melhor ali. Você fica sobrecarregado, cara. Porque falta gente assim. E assim, com muita dor no coração eu digo isso, cara, e assim, eu espero que as pessoas me entendam bem. Esse foi um dos motivos que eu não consigo trabalhar com SUS, cara. De coração, não consigo. Eu tentei muito, porque eu acho lindo a proposta, mas tava começando a vir um gelinho em mim falando assim, cara, não faz sentido eu ficar aqui. Ninguém. E assim, é chato falar isso, porque parece que até eu tô falando mal de alguém, mas não é isso. Mas, pô, todo mundo sabe aproveitar estar aqui. Menos eu, pô, que eu tô aqui ralando igual um condenado. Cara, aí eu falei, quer saber? Bicho, eu vou fazer o meu, porque o que que... Eu tô entrando em outros assuntos aqui, desculpa, mas não, porra, o assunto é muito lindo, cara. Cara, eu ficava assim, cara, mas eu preciso ajudar quem não consegue, quem não pode. Quando eu entendi que tendo sucesso vai ser a melhor forma de eu ajudar quem não pode, tem uma frase que um amigo meu falou pra mim que é maravilhosa, não tem nada mais filantrópico do que um bilionário. Falei, cara, eu vou focar no meu, eu vou ter muito sucesso. E aí sim, eu vou poder ajudar quem eu quiser, cara. Eu concordo plenamente. Eu tenho uma experiência no SUS, que é uma experiência muito ruim. Eu cheguei com uma filosofia muito parecida com a sua, falando, olha, eu vou ajudar, o sistema já é deficitário, as pessoas são carentes, a assistência à saúde do Brasil é péssima, vou começar aqui. E aí voltei pra minha cidade e comecei a atender lá. Cheguei lá, uma paciente chegou pra mim e falou assim, doutor, eu tô com uma baixa divisão central, paciente de 75 anos de idade, tô com uma baixa divisão central aqui que apareceu tem 3 dias. 75 anos de idade, baixa divisão central, aguda, você já sabe o diagnóstico. DMRI exudativo, lógico. A primeira hipótese, lógico, né? Não é a única, mas é a primeira. Cheguei pro paciente e falei, vai lá fora, pinga um colírio, vamos dilatar. Eu sou retinólogo, eu sou o cara, você caiu na mão certa. Caiu em mim, ótimo. Você deu sorte hoje. Deu sorte. Chegou lá fora, o paciente voltou, o enfermeiro voltou, entrou na minha sala e falou, você não pode dilatar ela. Só pode dilatar se for o fulano, médico tal, no dia tal, colírio isso, a guia daquilo, a PAC disso, não sei o quê. Eu falei, olha, meu amigo, eu sou especialista na doença, a paciente precisa de mim, o colírio está ali, o equipamento está ali. Eu tenho que fazer esse diagnóstico, eu tenho que cuidar dessa paciente. Não consegui. No dia seguinte, eu pendurei a chuteira. No dia seguinte, eu pendurei a minha chuteira. Eu falei, olha, essa medicina eu não pratico. Se for essa medicina, eu não jogo. Fui embora, dor no coração, acabou. 2 anos depois,
Estou eu no meu... Aí dediquei full time ao meu consultório privado, porque eu pensei igualzinho você. Meu consultório privado vai acontecer, as pessoas que me procurarem, eu vou entregar uma medicina de alto nível e vou ajudar de outro jeito. Mas eu vou continuar ajudando. 2 anos depois, uma senhora entra no meu consultório de 77 anos de idade. Doutor, tô com uma baixa de visão aguda nesse olho aqui. Ah, é? Há quantos anos? Tem 2 anos, doutor, que tá assim. Putz, grila, cara. Era Sério? ela. Putz, Era ela. grila, meu Entrou Deus no meu do céu. consultório. Uma cicatriz Eu olhei pra ela, uma ciforme. cicatriciforme, nada a Nossa fazer, Senhora. perda visual. Eu olhei pra ela e falei, fulana, você lembra de mim? Ela falou, não, mas eu lembro da senhora. Eu lembro. Putz, grila, cara. Aí foi aquela comoção, aquela situação chata. Eu falei, olha, hoje eu não tenho o que fazer por você. A sua situação ficou há 2 anos atrás. Infelizmente, ela falou, poxa, mas hoje eu consigo pagar. Eu juntei família, não sei o que. Eu falei, olha, infelizmente, agora eu não tenho mais dinheiro. Cara, é isso. E assim, cara, essa... Eu vou puxar aqui só um negocinho que a gente vai conversar sobre isso. Como que o que a gente fala na rede social, como que poderia ter poder? Imagina essa pessoa chegando lá na tua situação e sabendo que aquilo era muito importante. Ela chega e vê um vídeo falando, pô, se você tá com perda visual central e você tem, sei lá, mais de 60 anos, perda visual central súbita, cara, você precisa o mais rápido possível no oftalmologista para fazer esse tratamento, no retinol especialista em retina. Isso é muito importante. Como que isso também supriu a minha falta da ajuda à rede social, entendeu? De eu virar e saber que, cara, que aquela pessoa, de repente, que teve esse infeliz atendimento protocolar, né? Porque é um protocolo. Ó, não dilata hoje. Não, calma aí, cara. Isso aí é complicado demais. Mas ela virar e falar assim, cara, mas eu preciso de um retinólogo. E talvez ela te achasse, né? Naquele mesmo momento, talvez ela achasse alguém próximo ali e sabendo a... Cara, teve uma frase uma vez que um professor me falou que era o seguinte, cara, eu não vou fazer o paciente vender o carro para operar a retina. Hoje, de coração, com todo o conhecimento que eu tenho, eu acho que, cara, se o cara tem um carro, tá com descolamento de retina, com grande possibilidade de voltar a enxergar, vende o carro. Numa boa, se ele puder. Se ele tiver... Se essa for a única opção. Que não seja. Eu espero muito que não seja, cara. Eu espero que essa pessoa consiga fazer sem precisar vender o carro. Mas, pô, se fosse o meu carro, cara, eu venderia meu carro para manter meu olho, cara. Carro, depois eu corro atrás, eu trabalho de novo e eu consigo outro carro. Então, essas crenças limitantes da medicina em relação a, por exemplo, naquela época, ela ser encontrada por alguém e falar, cara, você vai gastar 5 mil reais aqui por aplicação, sei lá quanto era na época, mas isso vai te dar a chance de manter a tua visão. E ela não, ela só recebeu o veredito. Ela recebeu o veredito. É até interessante, porque o que eu fiz depois? Eu não conseguia atender nesse sistema que eu estava inserido ali e fiquei em paz, porque eu tentei diversas outras formas, aconteceram outras situações, mas essa foi o estopim. Eu criei o canal do YouTube por causa disso. Porra, irado. E a ideia do canal do YouTube que eu falo é essa. Eu falo, Irado. meu amigo, o canal do YouTube eu vou levar informação científica de alta qualidade para as pessoas que não conseguem ter acesso. E aí no canal do YouTube eu falo exatamente essa coisa, é a minha bandeira do canal. Eu falo, esse canal é para você tirar as dúvidas que você não consegue tirar com o médico ou que você não consegue ter assistência adequada. Perfeito. Tá aqui, o canal é para vocês. E a minha forma de entregar foi essa. Eu me identifiquei em um outro local para tentar ajudar, entendeu? Hoje o canal tá grande, tem uns 50 mil pessoas lá no canal do YouTube. Que maneiro, canal cara. Que consegue ajudar de uma forma diferente. Total. De uma forma diferente. Eu acho que aí eu quero puxar um gancho que eu acho que você tem total autoridade para falar. Que é poder de rede social em educar as pessoas e posicionar o médico como uma pessoa de referência naquilo ali e uma autoridade. E eu falo isso por vários motivos. Tanto pelo ganho pessoal do profissional, quanto do ganho social para as pessoas que vão receber, quanto no ganho da informação que está sendo difundida ali e que no final das contas todo mundo ganha, né? É isso. O bom negócio, todo mundo tem que ganhar. Se for um negócio bom, todo mundo tem que ganhar. E o canal no YouTube, e por que eu tô falando canal no YouTube? Porque pouca gente sabe, mas eu comecei no YouTube. O meu início nas redes sociais foi no YouTube. Foi o seguinte, isso foi Deus para mim, porque eu comprei 2 salas, investi na época todo o dinheiro que eu tinha e ainda com ajuda, comprei 2 salas comerciais para serem o meu consultório, sem pensar onde eu queria atender. E essas 2 salas eram num lugar que não é o lugar que eu atendo hoje. E aí essas 2 salas ficaram largadas, foi justamente na bolha imobiliária, foi meu pior investimento.
perdi um dinheirão, continuava pagando, e até que me liga uma pessoa e fala assim, eu queria alugar tuas 2 salas pelo preço só do condomínio. E o que eu te ofereço é um canal no YouTube, porque eu tenho uma editora, que é a Fábrica de Audiência. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer com um canal no YouTube? Aí ele falou, cara, você é médico, isso é 2018. Você é médico, cara. Você, pode falar algumas coisas para os seus pacientes. Sabe por que eu comecei o canal no YouTube? Para gravar coisas que eu falava muito na consulta, atendendo em volume. Então, como é que era? Eu atendia o paciente, descolamento de retina. Eu falava, você já viu meu vídeo no YouTube sobre descolamento de retina? Não, não vi não. Olha, faz o seguinte, pega seu celular aí. Eu entrava, bota assim, fica vendo lá fora, eu vou atender outro paciente, você vai entender o que é o descolamento de retina. Aí quando você voltar, a gente continua. Puta ideia boa, né? Puta ideia, maneiro, né? Falei, cara, o meu primeiro vídeo no YouTube é assim, olá, sejam bem-vindos, tudo diferente assim, tudo quietão. Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube, esse vídeo é pra você, que é meu paciente, e que, assim, tipo, não tem o menor interesse em crescer aqui. Até que um dia, cara, eu recebi um direct, que era um vídeo, assim, sintomas do descolamento de retina. E aí falava de flash de luz, né? Fotopsia, tá. Aí uma vez eu recebo uma mensagem. Doutor, muito obrigado por esse vídeo. Eu vi que eu comecei a ver flash de luz e por saber do teu vídeo que isso poderia ser perigoso, não tem retinólogo na minha cidade. Eu fui, na cidade do lado tem, 2 horas de viagem, eu fui no retinólogo e tinha uma ruptura e ele fez o laser. Eu falei, cara, olha isso, cara. Isso é foda. Eu falei, opa, calma aí. Isso aqui ajuda de verdade as pessoas. Um cara deixou de descolar a retina com essa informação. Cara, isso é muito maneiro. Aí eu me apaixonei pelo negócio. Chega a pandemia, aí esse curso que eu fiz, virei e falou, você precisa fazer vídeo, eu só fazia vídeo no YouTube. Aí eu comecei a legendar os vídeos, legendar na mão, tá? Não é a galera do CapCut, não. Ali, a câmera ali funciona, se eu olhar? Tá funcionando. Faz, então. Que às vezes eu olho e falo, não sei se dá. Então, eu pegava, não é CapCut que nem a galera faz agora, não, legendar e sai tudo, não. Eu ia palavra por palavra, tempo por tempo, cara. Botando, ia legendando e botando no Instagram. Até que virou uma hora eu falei assim, cara, eu preciso jogar o chapéu do outro lado. Fiz uma série, que é a minha primeira série de vídeos, assim, ó. 30 dicas em 30 dias. Cara, me arrependo muito disso. Porque assim, meu Deus do céu, dica número 1. Aí cadê que não vinha dica, cara? Eu fazia uns negócios de edição e demorava, e aquilo era porra. Quando chegou na 30, eu falei, graças a Deus, nunca mais eu faço esse negócio. Mas começou a dar um engajamento. Aí você começa a ver. E aí você começa a ver resultado. A minha esposa, ela já tinha Instagram, então ela já tinha muito resultado no Instagram e no TikTok. Aí eu comecei a fazer TikTok, Instagram, isso mesmo. Aí botei os 30 dias de dicas, aí já estava gravado, botei no TikTok. Até que o negócio começou a crescer. E aí comecei a tomar gosto por aquilo. E é isso que você falou, cara. Aquilo ajuda muita gente, cara. O pessoal vem no direct, tira uma dúvida. O pessoal, poxa, bota nos comentários. Hoje mesmo fiz um vídeo respondendo um comentário, entendeu? Então virou uma rotina e eu concordo contigo. Crescimento hoje, se você quer ter o público que você escolha o público que você quer atender, a rede social ela é um excelente filtro. Você mostrando quem você é. Tá tudo bem se o cara não quiser operar a retina dele com um cara que toca cavaquinho. Ele não vai perder o tempo dele, eu não vou perder o meu, porque eu toco cavaquinho. E ele não quer operar com quem toca cavaquinho. Então tá tudo ótimo. Mas quem quer operar com quem toca cavaquinho, cara, o cara vira e fala, cara, eu gostei desse cara. Eu acho também. A gente, como paciente, como cliente, como que for, a gente se identifica com algum prestador de serviço, com algum profissional, com algum produto, com o que for. Se você já consegue testar a ideia, né, a conexão antes de você chegar lá, é muito bom. Maravilhoso. Eu vejo que para mim, depois que eu entrei na internet, o meu índice de conversão com os pacientes, conexão com os pacientes aumentou muito. Porque o paciente me vê, na hora que ele me vê ali, ele já vê se gosta ou não. Quem gosta marca e aí já está muito propenso a seguir a minha ideia de raciocínio, de tratamentos, etc. E quem não gosta nem vai em mim. Exato. Já vai no outro médico e tá tudo bem. E tá ótimo. Porque tá todo mundo feliz, entendeu? Você vai se identificar com isso. Eu nunca mais recebi um tipo assim, você tem um descolamento de retina. Aí eu, hã? Nunca mais. Isso acontecia tanto comigo? Como assim? Tipo, hoje não, doutor, tá? Você tem tal coisa, você tem um buraco de mácula. Tá. Tipo, a pessoa sabe que você tá falando ali a verdade. A pessoa já confia, ela chega quase que como, assim, ela é fã. Assim, entre aspas, claro que, né? Mas a pessoa ela já chega comprada ali. Você já chega para fazer o que você acha. Igual a gente é quando é cliente, né? Exato, exatamente. Quando a gente é cliente, a gente gosta de um produto, de um prestador de serviço, você confia naquilo e ponto. Entendeu? Então o Instagram, eu acho que ele tem essa função principal, é a pessoa
acaba te vendo pelo Google ali, ou te vê no YouTube, mas vai conferir no Instagram como você realmente é. Que eu acho que é uma rede de conexão bem forte de exatamente quem você é. Você se porta como... O importante no Instagram é isso, é você ser quem você realmente é. É. Né? Você tá falando do negócio do vídeo do descolamento de retina que você passa para os pacientes. Eu faço uma coisa por outros motivos, mas que são parecidos com o que você estava falando. Por exemplo, você fazia isso para poupar seu tempo. Uhum. Né? E não, eu acho que não só. Né? Eu faço isso com meus pacientes, por exemplo, eu vou operar a catarata. Eu chego para o paciente e falo, olha, antes de operar, você vai assistir essa playlist aqui. Ó. Ali eu falo sobre todas as dúvidas do paciente, pós-operatório, pré-operatório, dia de cirurgia, como é que é a anestesia, como é que é a cirurgia, como é que é o pós-operatório, como é que você pinga colírio. Tem vídeo para tudo ali naquela playlist. Isso. Primeiro, minha consulta enxugou. Eu parei de responder pergunta repetida o tempo inteiro. Aquela pergunta que às vezes você fica até... Você fala, pô, não é possível que estão me perguntando isso de novo. De novo. Aí você responde meio rápido assim, porque você já tá perguntando 50 coisas ao mesmo tempo. O paciente vai assistir a um vídeo que eu tô respondendo com paciência, com calma. Ele vai assistir na casa dele. Ele vai assistir uma pergunta que ele nem tinha dúvida. E que vai surgir depois. E que vai aparecer depois. Então, pra ele é muito bom, porque ele assiste as coisas com calma. Pra mim é bom, porque eu consigo chegar ali na hora da consulta e falar assim, e aí, assistiu o vídeo? O que agora nós podemos filtrar? E agora vamos acabar de conectar pessoas aqui. Ó. Vamos acabar de conectar as pessoas. Porque as dúvidas o vídeo te explica. Legal, interessante. Você vira para o paciente, por exemplo, fez o diagnóstico e aí já dá a playlist e aí marca a outra avaliação para marcar a cirurgia e ele já sabe. Não, eu já falo com o paciente. Olha, essa cirurgia, você tem catarata, tem que operar. Sim. Se você quiser saber, eu explico as coisas básicas, tiro as dúvidas básicas, mas eu falo, olha, não deixa de assistir a playlist. Pô, legal. Porque a playlist aqui tem muita informação que eu não consigo, que pode ser que você não tenha dúvida agora, mas você vai ter depois. Ou então traz uma credibilidade, falar assim, olha... Eu vou ficar 20 minutos te explicando sobre lente lá naquela playlist. Sobre o tipo de lente, vantagem de uma, vantagem de outra, para que serve. Legal, eu consigo explicar isso com calma. Poupa meu tempo de consulta para que eu possa efetivamente estar ali com ele, tirar uma dúvida mais pontual, ao invés de ficar respondendo assim, pode ou não pode abaixar a cabeça? Pode ou não pode abaixar a cabeça, o vídeo responde. É o vídeo, tá lá no vídeo, pô. Eu quero saber uma coisa que só eu consigo responder ali na hora mesmo, sabe? E aí poupa meu tempo, poupa o tempo do paciente. A clínica dá uma credibilidade, né? Credibilidade. Isso é sensacional, cara. O vídeo que eu mais uso, isso que eu mais usei, hoje eu já não esqueço mais tanto isso. Mas quando eu... Muitas vezes antes de fazer laser, eu esqueci de dizer, quando eu terminar, você não vai enxergar nada desse olho. E às vezes eu esqueço. Cara, quando eu esquecia, que eu tirava... Doutor, não tô vendo nada desse olho. Não, calma. Tem no meu vídeo do YouTube, já tá gravado. Você vai ver, ó. Isso é normal. Se você duvidar, isso já tá gravado, era normal. Eu tenho lá no vídeo. Mas esse da playlist eu dou antes da cirurgia, mas eu não fazia durante as consultas, não. Uma boa ideia, cara. Muito boa. Eu gosto muito disso. Excelente ideia. Eu mando os vídeos de definição, eu falo, né, o que é, mas eu passo, eu vou te mandar uns vídeos aqui sobre descolamento de retina, vou te mandar uns vídeos aqui sobre buraco de mácula, sobre catarata, eu faço isso também. Mas não com essa intenção tua, que é muito maneira, hein? Pô, belo insight, hein? Gostei. Tipo, por exemplo, você ensina o seu paciente a pingar colírio? Eu não ensino. Pois é, não tem tempo, cara. Exato, e eu deveria mandar o meu vídeo como pingar o colírio. Eu mando. Que eu não tenho. Pro paciente no pré-operatório, eu falo, olha, como é que você pinga colírio? Tá aqui o vídeo pra você aprender a pingar colírio do jeito certo. Legal, 15 minutos meu explicando como é que você pinga o colírio. Como é que pinga o colírio. Eu tenho lá no YouTube um como pingar o colírio, eu vou começar a mandar. Eu mando um no dia anterior da cirurgia com as recomendações, eu mando um como tirar o curativo. Cara, isso aqui é muito legal. Isso é um baita insight para quem opera. Eu mando um no final da cirurgia, personalizado para aquela pessoa. Isso aí, cara, só dizendo, olha, seu João, foi tudo ótimo na cirurgia, foi assim assado, só dou uns detalhes sobre ele na hora ali. Cara, não dá um minuto de vídeo, os pacientes ficam encantados, cara. Você grava depois que acaba a cirurgia? Acabou a cirurgia, tô fresquinho na cabeça, o que foi feito? Olha, tá ótimo, tirei sua catarata, tudo direitinho, a lente tá no lugar, tudo perfeito, olha, não precisou dar pontinho, tudo perfeito. Legal, isso eu não faço aí. Assim, dentro do centro cirúrgico ali. No início dava uma vergonhinha, hoje todo mundo já sabe que eu gravo o vídeo depois no final. E às vezes com o próprio paciente. Às vezes, tô aqui com o senhor tá um pouquinho sedado ainda, não sei o que. E aí, às vezes o paciente fica respondendo. Mas é isso. Eu falo, isso é muito legal. E aí eu mando para o acompanhante. Foi tudo ótimo na cirurgia. Quando pros dois, eu mando o mesmo vídeo para os dois, né? Para o acompanhante estar aguardando. Isso é muito legal, cara, muito legal. Dá uma geral, assim, um cuidado, né? Um carinho para o paciente. O cara vê, pô, que legal, cara, individualizado o negócio, né? E até sobre isso, que é um outro assunto que eu quero... Não posso deixar passar aqui, porque é super importante conversar com você sobre isso. Que é sobre... Assim, a gente tá falando de estar na internet, beleza. Mas hoje, tá todo mundo igual.
na internet. É. E eu queria que você falasse sobre a questão de autenticidade sem ser palhaço. Isso aí. Sem você puxar a atenção para um aspecto negativo ou apelativo. Como que você vê essa importância da gente ser diferente da manada e, ao mesmo tempo, se posicionar ali de uma maneira bacana, enfim. Então, Você trabalha isso nos seus mentorados, né? Por isso que eu quero te abordar. Muito. A gente trabalha muito isso. Tem a ver com essa frase do E. Cummings que eu te falei, né? Que é necessário coragem para crescer e tornar-se quem é. Porque eu acho que é necessário muita coragem para crescer e tornar-se quem é nas redes sociais. Eu acredito, na verdade, isso é uma verdade, nós somos únicos. Nós somos realmente únicos. A minha consulta, você é retinólogo cirurgião de retina, eu também sou retinólogo cirurgião de retina, a sua consulta é diferente da minha, o seu paciente é diferente. O seu paciente ideal é diferente do meu paciente ideal, o paciente que te vê como médico ideal é diferente do que me vê como médico ideal. Tecnicamente, podemos ser semelhantes, porém, somos pessoas diferentes. E aí, quando a gente conversa de rede social, o que eu acho que... E assim, é normal desviar um pouquinho para o lado, desviar um pouquinho para o outro. E eu faria um leve ajuste nessa frase, por exemplo, você falou sem ser palhaço, eu faria o seguinte, sem ser palhaço, se você não for um palhaço. E normalmente o médico assim, não é muito palhaço. Tem uns muito bons, tá? E que são exatamente palhaços. Inclusive eu conversei com um desses essa semana, que é um cara que bota uns negócios engraçados pra caramba, bati um papo com ele. O cara é engraçado, mineiro, cara. Foi engraçadíssimo. Concordo plenamente, até vale uma correção do que eu falei. Realmente é isso aí, sem ser diferente do que você é. Do que você é. Exato, cara. Eu acho que esse é o ponto. E aí, o que rola muito é tipo assim, pô, caramba, olha o João Paulo, pô, legal, esse vídeo aqui dele foi muito bom. Pô, vou fazer igual. Não vejo isso acontecer, eu tô colocando um exemplo hipotético, tá? Mas não, cara, tem que ter o teu tempero, tem que ter quem você é. O que você acredita, como que você se comunica no teu dia a dia, como você fala com os seus amigos, né? Claro que você não vai virar e falar, pô, aí, tal coisa, não sei o quê, mas trazer um pouco de quem você é na consulta, né? Porque esse eu acho que é o ponto principal da autenticidade. Não é a edição de vídeo que eu faço, eu curto editar vídeo. É esse que é o ponto da minha autenticidade. Não é que eu edito vídeo, é que eu curto editar vídeo. Entendeu? É que eu curto tocar cavaquinho. Eu vivo isso. Eu adoro filosofia. Então, trazer isso que eu sou para dentro das redes sociais é a minha autenticidade. E cada um tem a sua, cara. Se o cara gosta de surfar, bicho, mostra que você surfa, cara. O médico é um ser humano também. É um ser humano cuidando de outro ser humano. Né? Se eu não me engano, Carl Jung fala isso, né? Que no final das contas é uma alma cuidando de outra, é um humano cuidando de outro humano. Então, é essa parada que eu acho que as pessoas acabam chegando ali na frente e é normal no início, tá? Se você está começando a fazer vídeo e está totalmente antinatural, vai ver meu primeiro vídeo lá no YouTube que você vai ver que é uma porcaria. E é isso. O meu primeiro tá lá também, exatamente por isso. É péssimo. É péssimo. É péssimo. E assim, se você olhar um vídeo de 3 minutos que eu gravei em 2 horas. Tá, hoje eu faço um vídeo de 3 minutos em 2 minutos e meio. Tô brincando. Mas entendeu? Vai, o negócio flui. Então, esse é um ponto, cara, que a galera tenta achar modelos. E aí, cara, vai chover de agência de marketing te dizendo que o modelo tal é usar o blazer tal e tá desse jeito tal e falar assim e não sei o quê e num ambiente tal, que às vezes não é você, cara. Mostra quem você é. E entenda que tem um público que precisa de você. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu falaria em relação à rede social. Você precisa mostrar realmente quem você é. Agora, tem pontos importantes. Quando você vai publicar um vídeo, se ele vai engajar ou não, se as pessoas vão realmente ver ou não, tem técnica para isso. Você precisa ter um bom gancho, né? Que é os primeiros 3 segundos. Isso é uma luta minha, que eu aprendi há, sei lá, 1 ano. Eu estou tentando dar bons ganchos. Às vezes vai, às vezes não vai. Você tem algumas ferramentas maravilhosas. Por exemplo, uma que eu comecei a usar recentemente, que dá muito engajamento, é botar um número aleatório, absurdo. Tipo, quantidade de cílios na pálpebra superior e a quantidade na inferior. Você virar e falar um negócio da distância, por exemplo. Eu fiz um falando sobre a quantidade de cílios e comparando com se fossem
alinhar os cílios, qual a distância que daria. Entendeu? Cara, as pessoas ficam. Sobre o gasto de sabonete, e aí comparei a degeneração macular. Entendeu? Pô, quantos banhos demora para... Eu falei assim, você vai demorar uns 10 banhos para terminar um sabonete. Isso, cara, são coisas que eu aprendi que realmente fazem sentido. Então, você usar a técnica, mas com o teu tempero, com o teu jeito, é a parada, entendeu? É a parada. Existe técnica. E aí é o seguinte, um outro ponto que você falou da rede social, que é muito importante. Você falou, pô, dá voz a coisa boa, porque o que tem de gente botando besteira por aí, cara, se você tem vontade de fazer conteúdo em rede social, faça, porque a gente precisa de você, cara. A gente precisa de você. Eu falo muito disso, gente. A medicina tá recebendo uma descredibilidade muito grande social ao longo do tempo, e um dos motivos são os maus profissionais, que são uma pequena parcela deles. Pequena. Mas que tem uma voz ativa muito grande. A minoria histérica, você já ouviu falar desse conceito do Nassim Taleb? É isso, a minoria histérica. Mas que tem um potencial de influência social muito grande. Muito. E aí acaba que várias mentiras vão virando verdade ao longo do tempo. Verdade. A gente vê, assim, absurdos virarem normais ao longo do tempo. Na minha época, usar hormônio para crescer era bomba. É isso aí. Hoje em dia chama chip hormonal. Chip da beleza, né? Chip Hoje em dia beleza. chama um nome lindo, que inclusive eu acho lindo. Lindo. Quem não gostaria de usar um negócio que chama chip da beleza? Na minha época chamava bomba. É isso quando aí, eu era moleque. É isso aí. As coisas vão virando verdade ao longo do tempo. O pessoal vai argumentando. Eu já peguei problemas seríssimos de chip desses aí, de fusão uveal, sabe? Serosas. Serosas gravíssimas por causa disso. Então, assim, problemas sérios. Só que eu não consigo falar isso, porque eu falo, a minha palavra é desse tamanhozinho só. Eu sou só um. Tem 500 pessoas falando sobre os benefícios e um falando sobre um problema que aconteceu. E todo mundo só quer ouvir o benefício, né? Os pacientes não querem. Então a gente precisa de pessoas que tenham seriedade, que sejam bons tecnicamente, que tenham disponibilidade de estar ali. Porque senão a gente vai tomando um caminho muito ruim. É verdade, cara. Se a medicina vai tomando um caminho muito ruim, os pacientes possivelmente vão sendo mais mal assistidos ao longo do tempo por causa disso. Sim, e não só a medicina, né, cara? A visão tem um gatilho que você consegue colocar em qualquer vídeo e que é simplesmente você prometer você falar o que o cara quer ouvir. Então, se eu viro para você e falo assim, olha, você tá cego, fique tranquilo, eu vou devolver sua visão com esse comprimido aqui. Cara, acabou. Eu vou fazer um sucesso enorme. Isso, entendeu? Se o cara quiser pegar um corte disso agora, do podcast, e botar e colocar, eles fazem isso, tá? E aí eles vendem um comprimido e, cara, isso é uma covardia com o paciente, com o leigo que tá ali, porra, que ficou cego. Na esperança, né? Na esperança. E aí você cria a esperança. Falar o que o paciente quer ouvir, cara, você não precisa operar a catarata, imagina isso. Você não precisa operar a catarata. Quanta gente não faz dinheiro com isso? Aí olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, para baixo. Caraca, bicho. E é isso. Aí, pô, precisa de médico. E de médico, e aí eu trago isso aqui, de médico que use as ferramentas que eles usam. Não é só chegar e falar. Chegar e falar já é maravilhoso, mas se você puder estudar copy, hoje você chega num GPT e coloca, tá vendo esse texto aqui? Eu quero colocar isso na rede social. Eu faço muito isso, tá? Coloque um gancho forte com um bom CTA, né, um call to action, e estruture esse texto meu de forma que ele fique atrativo para o público leigo. Trabalhe, haja como copywriter, tá? E faça isso. Copywriting é textos que vendem, né? E ele vai e faz. E aí eu vou, faço meus ajustes, porque ele às vezes dá uma... Traz para pessoalidade, trago para mais para pessoalidade. Troca para sua voz. Exato, mas eu uso as técnicas ali de um bom gancho para tentar atrair aquilo. Começar o vídeo tomando um café. Ele bota lá, tomar o vídeo, sei lá, comendo um negócio, bota bota tal vídeo. Eu tenho um que é dando um coice numa ovelha, eu pego a ovelha e continuo a falar, entendeu? A pessoa fica, cara, que parada é essa? Né? E aí você pensa assim, cara, apelativo. É apelativo mesmo, mas é apelativo para você prestar atenção em informação boa. Informação que vai te fazer bem. Eu tô usando as mesmas armas que a galera tá usando para botar minhoca na tua cabeça. E eu tô colocando luz na tua cabeça em relação à visão. Né? Eu acho que é isso mesmo. Tem técnica, né? Tem técnica. E o que você põe lá na mentoria além disso? Cara, na mentoria a gente tem 11 estrelas, tá? 11 estrelas são 11 módulos. Só te passar. A estrela 0, a gente tem a estrela 0 que é mentalidade, que é a base de tudo. A mentalidade, para você ter qualidade de vida na medicina, você precisa
de mentalidade. E aí a mentalidade ela passa por alguns pilares. Um deles é saber dizer não, mentalidade de empreendedor. Você ter, ter assim, aquela resiliência, né? Você saber que você vai passar por períodos difíceis durante a medicina no início, o autoconhecimento, né? O autoconhecimento é fundamental, saber onde você quer chegar. Então são pilares da mentalidade do médico para ele conseguir trilhar todo o resto. O nosso primeira estrela, a estrela 1, é cultura, cara. Cultura vai te falar sobre missão, visão e valores, né? Que é importante você ter não só para você, como para qualquer negócio. Eu vou te dar um exemplo disso, cara. Lá no meu consultório, a gente tem 5 valores e o primeiro deles é a honestidade. O segundo é a satisfação do cliente. Por que eu coloquei só os 2 primeiros para mostrar? Porque a honestidade está acima da satisfação do cliente. Então, se o cliente me pede 2 notas, a satisfação do cliente diria que eu posso fazer 2 notas, mas a honestidade não. Então, a gente não faz 2 notas. Se o cliente me pede desconto sem nota, a satisfação do cliente talvez me dissesse, poxa, legal, dá para fazer. Isso você alinha com todo... Você tendo uma empresa com cultura bem estabelecida, os funcionários não te perguntam mais se pode dar desconto sem nota, porque eles sabem que o nosso primeiro valor é honestidade. E não pode dar desconto sem nota. Não existe. Ah, mas assim, uma vez um paciente me falou isso. Pô, doutor, você faz 2 notas? Eu falei, não mais, que eu fazia, né? E aí, sem julgar ninguém, tá? Eu já fiz, tá? 2 notas. E aí ele falou, poxa, mas assim você vai perder muito paciente, vai perder muito dinheiro. Ele falou isso. Aí eu falei assim, você sabe que eu já perco muito dinheiro? Eu já perco muito dinheiro porque tem um monte de ótica que me oferece dinheiro e eu poderia te passar 0,25, você não ia me perceber. Eu ia ganhar maior dinheiro. Eu já perco muito. O médico precisa estar tranquilo com perder dinheiro. Né? Assim, alinhamento de valores. Né? Isso é muito... E aí, alinhamento de valores, isso que você falou, cara, para saber quem vão ser seus sócios. Pô, você com a galera do Orbit tem que ter um alinhamento de valores, com a galera do Vida de Médico tem que ter um alinhamento de valores, entendeu? Porque senão isso não dura, cara. Não dura. E não tem valor certo e valor errado. É alinhamento mesmo. É isso aí. Pô, você quer ir para um lado, eu quero para o outro, os 2 estão certos, mas não dá para ter uma sociedade boa. E aí a gente faz proposta única de valor, tá? Que é falar o que você faz de único. É mercado, o fit com o mercado. Então você vê quem você é, onde você está, como você encaixota o seu produto para mandar para o mercado, fit com o mercado. Aí a gente fala sobre metas, que é importante você ter metas dentro do consultório e dentro da sua vida. Aí a gente fala sobre canais de aquisição, que a gente fala rede social, rádio, isso aqui que a gente está fazendo, né? Relacionamento, automação, a gente fala sobre automação, previsibilidade, que aí é você reter os pacientes, você ter uma previsibilidade, e dashboard, você conseguir colocar isso tudo graficamente para o seu negócio, como que aquilo funciona para ter uma base autossustentável de clientes. É isso. Só terminando aqui para falar, é um tema amplo, mas isso tudo baseado no Growth Hacking, que é um conceito de negócios, normalmente utilizado em startups, que ele se baseia em 5 etapas do negócio, que é a aquisição, que é quando o lead chega, a pessoa vira e se interessa. Ativação, que é quando aquela pessoa que se interessou vira um cliente. Receita, que é quando aquilo vira dinheiro. Retenção e recomendação. Retenção e recomendação, para mim, é o principal para atendimento médico de qualidade. De longo prazo, principalmente. De longo, principalmente, é isso. O Vida de Médico tem um programa que é irmão desse aí. É mesmo? É irmão. Você foi descrevendo, você foi descrever o Valorize. O programa do Vida de Médico é o Valorize. Que maneiro, cara. A gente pode conversar mais. E tem. Mas é por isso que eu te chamei aqui, porque o Valorize ele tem exatamente esses pilares, né? A gente resumiu só 4, né? Que é o pilar de autoconhecimento, atração, alto valor agregado e agregar serviços e protocolos a mais que possam gerar receita que não dependam da mão de obra do funcionário, do médico ali propriamente dito. Isso é legal, hein? Isso a gente não tem. Eu resumi em 4 pilares aqui, são os 4 As do Valorize. Mas é exatamente isso, eu quis te chamar aqui porque a gente pode entender que a medicina tem que evoluir. A gente tem que evoluir como médico, a gente tem que evoluir como pessoa, a gente pode evoluir entregando uma medicina de melhor qualidade para os pacientes, sem abrir mão da nossa qualidade de vida, que é onde nossa conversa começou lá atrás. Eu acho que no final das contas, só para deixar bem claro, assim, a conversa rodou, mas no final das contas a gente quer levar ao médico uma consciência do que é a qualidade de vida para ele e ferramentas para poder entregar
essa qualidade de vida para ele conseguir chegar onde ele quer. Seja o valor meu é um, o seu é outro, eu não gosto de cavaquinho, você não gosta de triatlo e tá tudo bem. É isso aí. E tá tudo bem. E a gente tem ferramentas para eu ter tempo para fazer o meu triatlo, você ter tempo de tocar seu cavaquinho do jeito que você quiser. Mas a gente ter esse autoconhecimento e as estratégias certas para poder chegar lá. A minha estratégia é uma, a sua estratégia é outra, e quem se identificar com um profissional ou com o outro vai conseguir chegar lá. Eu só quero dizer assim, não faça sozinho sem pensar. Porque o que eu acompanho, e converso muito com o médico mais velho, eu gosto de conversar com o pessoal mais velho, eles se arrependem muito lá na frente, né? Eu acho que o maior arrependimento que eu poderia ter e que eu me livrei e que eu ainda tenho um pouco é que em 2018, cara, a minha filha mais velha tinha 4 anos e a minha mais nova tinha 2. Então eu posso dizer assim que eu não era o pai que eu queria ser até essas idades das minhas filhas. Eu não era o pai. Eu fui eu era amoroso, eu dava o meu melhor sempre, né? Minhas filhas são tudo na minha vida. Mas eu te diria que hoje eu seria um pai muito melhor, focando no que realmente faz sentido. Porque hoje o meu propósito principal de vida, se você olhar e falar assim, e isso é importante a gente pensar nisso. O que você quer que falem quando você estiver ali, morto? Eu quero que fale assim, caraca, meu pai foi foda. Meu pai foi o pai necessário para eu ser a minha melhor versão. Esse é o meu propósito de vida. Não inclui a oftalmologia nesse propósito. É claro que a oftalmologia, a medicina, a profissão, ela faz parte disso, para eu poder ser o melhor pai. Mas você entende que ela é parte, assim como a minha presença com elas, como a minha filosofia, como a minha conversa, como o meu intuito em conhecimento para dar isso para minhas filhas. Então, isso lá atrás, se eu tivesse feito assim 4 anos antes, a única coisa que eu falaria, teria sido legal. Não, mas faz parte, né? A gente vai acertando e errando ao longo do tempo. O importante é consertar os erros sem fazer de forma inconsequente, sem parar para pensar. Exatamente. Eu vejo muita gente que acaba que acumulou muito, focou no ter, muitos médicos que acumularam muito, e que, na verdade, vão deixar tudo, estão doentes, vão deixar tudo para pessoas que eles mal conhecem. Entendeu? Que são os filhos. E, cara, isso é muito triste. E no final das contas, assim, deixando bem claro, existem ferramentas que permitem com que você consiga ser um pai mais presente. Claro. Desde que você se posicione, haja, procure a ajuda necessária, como, por exemplo, o seu programa, o Vida de Médico, o que for, para conseguir ajudar a chegar nesse ponto mais rápido também, né? Com certeza. Acho que é legal deixar essa mensagem. Exatamente. Que acelera, né? Não precisa ir sozinho. Se quiser, tem ajuda. É isso aí. E acelera muito essa... É isso aí. Você foi sozinho, eu fui sozinho, mas quando você faz esse caminho e consegue pegar 4 pilares que nem você pegou, e você pegar na mão de quem está começando e fazer isso, junto com você, isso é um atalho que eu queria muito ter tido. Entendeu? Eu queria muito que você estivesse falando isso e eu estivesse saindo da residência ou saindo, sei lá, 1 ano e pouco, trabalhando igual um maluco que não trabalhava. Falei, calma aí, cara, eu vou ver o que é isso do Badaró. Entendeu? Porque isso faz toda a diferença. A gente está num momento maravilhoso para isso. A gente pega no Valorize gente de... Não sei como é que é no seu, mas a gente pega dos 30 aos 45. O cara que está começando e quer fazer direito, porque já tem essa consciência, e do cara que está ali com os 40 e que fala, nossa, não era exatamente aqui que eu queria estar, mas não sei fazer de outro jeito, já estou muito ocupado, não tenho tempo de parar para pensar. E aí é a pessoa que realmente resolve dar uma mudança de chave. Geralmente é quando acontece alguma coisa, né? Assim, ou tem um burnout, ou estressa, enfim. Acontece alguma situação na vida que ela resolve mudar uma situação específica. Aí. Exatamente, isso eu concordo. É exatamente esse público e diria que tem aí a gente ainda tem uma influência muito grande da crise de meia-idade, entre aspas, né? Os 40 anos, eles acabam te levando a pensar intuitivamente numa finitude, né? Vai acabar. Eu tô chegando aqui, tudo bem que hoje a gente vai viver muito mais, mas tô chegando aqui na metade da vida, onde isso vai acabar. O que eu vim fazer? Né? Mas hoje a gente consegue passar isso, né? Trazendo para o que você falou no começo. Poxa, você agora com 40 anos é muito mais fácil isso. Por isso, né? Porque a gente é quase que jogado a pensar nisso. Mas o cara com 25 tendo acesso, e o cara de 25 tá vendo esse podcast, ele tá anos-luz à frente. Ontem eu conversei, ontem a gente fez uma aula sobre precificação e a menina falou exatamente isso. Ela falou, não, mas eu queria saber, porque eu quero trabalhar aqui. Eu falei, por que você quer trabalhar aí?
Não, porque esse é o lugar que eu quero trabalhar. E assim, a menina nova, oftalmologista também, esse é o lugar que eu quero trabalhar. Minha família inteira mora nesse bairro e eu quero trabalhar aqui porque eu moro aqui. Eu falei, olha, você já está anos-luz à frente do que eu estava quando eu estava ali pensando onde eu ia atender. Porque eu só fui entender que eu queria atender perto de casa quando eu comecei a atender perto de casa. Eu acho que cada um tem a sua história, né? Isso, Mas exato. é legal. E não tô dizendo que a pessoa tem que querer atender perto de casa, não, tá? É só, sim, o que você quiser fazer. Esse é um ponto que eu acho que você vai concordar comigo. Eu acho que o que a gente faz aqui, ô Badaró, a minha missão de vida é fazer enxergar, tá? A minha missão de vida é fazer enxergar. Então, na medicina, na mentoria da Content, na M11, você no Valorize, a gente faz os médicos enxergarem que, na verdade, só depende deles. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas só depende deles terem a vida que eles pensaram que teriam como médicos. Não, a gente não está simplesmente, claro que existe a influência do mercado, mas simplesmente passivo num mercado onde acabou a medicina e não, ferrou, entendeu? Eu isso. sou super otimista com o mercado médico. Eu sou hiper otimista, hiper. Eu quero que minhas filhas sejam médicas. Eu vejo o pessoal falando que o mercado só é ladeira abaixo, eu não concordo. Eu não concordo. Eu acho que a medicina é uma profissão ótima, um mercado ótimo, desde que você tenha estratégia para jogar o mercado. Exato. Existem regras de um mercado de 2025 que eram diferentes do 95, que era diferente de 1950 e por aí vai. E vai ser diferente de 2035 de novo. É isso aí. E as pessoas não entendem que a coisa é dinâmica. Eu vejo que muita gente hoje joga o jogo de 2015. Porque está atrasado mentalmente 10 anos nessa questão de entender o processo. Gente, o processo de 2025 é totalmente diferente do processo que era em 2015, que era diferente e por aí vai. A pessoa tem que usar hoje a ferramenta de 2025. Concordo. Perfeito. Por exemplo, mentoria não existia. Não existia, exatamente. A gente não tinha inteligência artificial não existia. 3 anos atrás não existia. Existia. Então, assim, não adianta você querer usar blog hoje só blog. Em 2010 funcionava só blog. Hoje não funciona só isso. Existem outras coisas que funcionam, enfim. Mas é isso. Cara, top, hein? Bom, top demais. Pô, podia ficar aqui mais umas tranquilo. 3 horas falando. Me chama de novo. Tem outros assuntos que eu acho que eu quero falar com você, mas que se eu abrir uma portinha aqui, a gente fica mais 3 horas falando. 3 horas. Aí eu abro outra porta, quando a gente for conversar de novo, eu abro essa porta. Beleza, combinado. Brigadaço. Cara, eu que agradeço. Te agradeço muito o convite. Tenho uma admiração enorme por você, pelo teu trabalho, pelo que você representa. Não só para o médico em geral, como na oftalmologia. Não tem como não pensar no Orbit, um modelo que vocês estão atualizando. Eu me atualizo muito com vocês, né? Então, agradeço muito. Eu só tenho a agradecer, cara, tanto por estar aqui quanto pelo seu trabalho, cara. É mútuo, admiração é mútua. Obrigado. Pessoal, fenomenal o podcast. Encaminha para o seu amigo que precisa escutar essas dicas, se posicionar, se conhecer, enfim, fazer a medicina e a vida que gostaria de ter. Eu quero te pedir, deixar aqui joinha no YouTube ou 5 estrelas na plataforma que você estiver assistindo para que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas e possa chegar em mais médicos e a gente melhorar a assistência aos pacientes, mas também a nossa qualidade de vida. Um abraço e até o próximo podcast do Vida de Médico.